assombradas. Olá, mais um relato do Histórias Assombradas. Curta o canal, deixe seu joinha e se inscreva no canal para nunca mais dormir sozinho. Assombração em Minas Gerais. Todas as vezes que eu começo a falar dos motivos que nos levaram a sair daquele lugar maldito, meus olhos ficam em lágrimas e eu não resisto. E começo a chorar copiosamente. Meu nome é Fábio. Vou narrar aqui os eventos que mudaram minha vida e da minha família. Foi quando eu, meus pais, Manuel e Glória, e meu irmão caçula Ricardo, nos mudamos para aquele lugarejo bem isolado, próximo a uma mata bem nativa no interior de Minas Gerais. Era um pequeno pedaço de terra com uma casa de tamanho médio com alguns cômodos, o suficiente para abrigar nossa pequena família. A casa mais lembrava um pequeno museu, bem antiga e não tão bem acabada, com as paredes em meio a ruínas, o que me fazia pensar em um abandono total por parte dos antigos proprietários. Esse pequeno pedaço de terra que nos foi concedido fazia parte de uma grande fazenda. Foi o que meu pai conseguiu adquirir depois de tantos anos de trabalho árduo como operário de uma mineradora. Agora aposentado, meu pai sempre sonhava em ter seu próprio sítio. Ele acreditava que naquele pequeno pedaço de terra poderia passar seus dias cuidando de animais e um pequeno pomar, pois isso ele amava demais. Minha mãe não estava tão feliz, pois ela nunca foi de acordo com meu pai em mudarmos para aquele lugar tão inóspito e isolado. Mas creio que talvez não tivéssemos escolha, pois meu irmão caçula tinha um grave problema de saúde, uma bronquite crônica e bem danosa. Os médicos sempre aconselharam meus pais a nos mudarmos para um local bastante arejado, pois isso faria um bem muito grande a ele. Esse foi um dos motivos que nos levaram a mudarmos para um lugar tão isolado, bem próximo daquela mata. Por se tratar de uma fazenda que havia sido desmembrada, existiam outros pequenos sítios nas proximidades. Mas, mesmo assim, eram necessárias boas caminhadas para se chegar de um sítio a outro. Como eu já havia concluído meu ensino médio, naquele ano eu não estava preocupado em fazer uma faculdade. Nosso objetivo naquele lugar era cuidar do pequeno Ricardo, que estava com a sua saúde bem debilitada. Esse foi o único motivo pelo qual minha mãe concordou em nos mudarmos para aquele lugar maldito. Os dias foram se passando e nossa rotina de vida parecia caminhar dentro da normalidade. Eu cuidava de meu irmão, levando-o até a escola todos os dias de manhã. E assim que chegava, corria para ajudar meu pai a completar seus afazeres, como plantar, dar comida aos animais, enfim, coisas do dia a dia. Minha mãe parecia já estar se acostumando com o local e passava seus dias cuidando da velha casa e suas empoeiradas mobílias, já que praticamente não trouxemos nenhum móvel, pois meu pai havia comprado aquele sítio com tudo que havia dentro, e isso incluía toda a mobília. Por incrível que pareça, meu pequeno irmão parecia estar indo bem. Os médicos tinham razão.
pois já fazia algum tempo que ele não demonstrava uma daquelas crises respiratórias profundas. Minha mãe estava feliz com tudo isso. Estávamos muito felizes, todos nós. Meu pai estava muito eufórico, já que meu irmão parecia ter se livrado daquele seu problema crônico de saúde. Com o passar dos meses, as coisas foram ganhando vida. As cores pareciam ter voltado aos nossos olhos. Nós reformamos a velha casa, que agora mais parecia um palacete para nós, envolto por belas árvores frutíferas e todas coloridas, com os seus suculentos frutos. Naquele verão, meu pai resolveu fazer um celeiro para animais de pequeno porte, para conter a fuga de alguns e também para a tranquilidade dos bichos. Escolhemos o lugar e começamos a cavar com enxadas e pás, e nos aprofundamos bem. Meu pai estava bem empolgado, apesar da aposentadoria, ele continuava um homem bem ativo. Num desses dias, para batermos umas estacas, com uma marreta, cada um de nós dávamos um golpe, eu um e meu pai outro. Quando meu pai foi dar seu próximo golpe, encontrando uma certa dificuldade, ele me deu sua marreta para que eu pudesse dar o próximo golpe. Foi quando, nesse golpe, tive a sensação de ter quebrado algo, meio seco, pois um estalo foi ouvido por mim e meu pai. Achamos estranho, já que aquele barulho não parecia ser normal, mas parecia que alguma coisa havia se quebrado. A estaca já estava a pelo menos 1,5 metros de profundidade, e depois foi como se encontrasse um vazio. Ela desceu de uma vez, desaparecendo por completo. A estaca se perdeu e parecia ter caído no oco daquele lugar. Curioso, eu, meu pai, pegamos um enxadão, desses bem pequenos, e começamos a cavar freneticamente. Quando eu olhava para o meu pai, pude perceber em seus olhos um misto de curiosidade e medo, pois a cada golpe com aquele pequeno enxadão, ele parecia que não se continha de curiosidade. Mesmo muito ofegante, ele cavava e cavava. Foi quando, em um desses golpes, um cheiro muito forte de enxofre subiu e penetrou em nossas narinas. A terra parecia bem úmida. Comecei a cavar também e aquilo foi se mostrando mais e mais. O cheiro foi ficando mais forte e a terra agora parecia escurecer a cada golpe que dávamos. Aquilo foi ficando sombrio, sem graça e macabro. Aos poucos, uma grande vala ia se abrindo e um amontoado de ossos foi se revelando. Parecia mais uma visão do inferno, decorada com aquele cheiro de terra podre e enxofre. Assustados, eu e meu pai olhamos para aquele lugar e balbuciamos algumas palavras. Uma delas, meu pai disse: "Jamais vou me esquecer. Deus tenha piedade dessas almas." Foi isso que ele disse naquele dia. O céu naquele dia e naquele lugar ganharam contornos bem diferentes e uma névoa escureceu por completo o local. Pareceu que nós havíamos aberto a porta do próprio inferno. Ficamos sem saber o que fazer em meio àquela visão tão horripilante. Foi muito sinistro. Em meio aos ossos, meu pai encontrou algumas peças que pareciam ser antigas ferraduras de cavalo. Fomos dormir naquele dia e de manhã chamamos as autoridades policiais que vieram em seguida para recolher os restos mortais e levar a um cemitério qualquer, o que seria mais coerente. Aterramos todo aquele fosso, depois de tudo, e cancelamos o celeiro naquele maldito lugar. Daquele dia em diante, as coisas pareciam ter mudado por completo. Meu pai já não esboçava mais a alegria em seu semblante, e minha mãe também perdeu o sorriso que havia ganho. Meu irmão agora parecia padecer com suas crises de asma e bronquite, que voltaram ainda mais fortes. Uma certa noite, eu juro por tudo que é mais sagrado, comecei a ouvir gemidos e gargalhadas macabras que vinham do quarto dos meus pais.
Meu irmão dormia no mesmo quarto que eu, mas houve algumas noites que eu notei ele muito estranho, quando sussurrava palavras sem sentidos e acordava ofegante e suado, proferindo palavras num dialeto bem estranho. Levamos ele a um médico no dia seguinte. O médico disse que clinicamente estava tudo bem e não havia motivos para nos preocuparmos. Mas as noites seguintes se mostraram contrárias ao seu prognóstico, pois meu irmão parecia perecer a cada dia com crises muito fortes de falta de ar. E numa determinada noite, quando comecei a perceber que ele se debatia violentamente na sua cama, suando e proferindo palavras surreais. Foi num desses últimos espasmos que ele proferiu suas últimas palavras: "Eles vão matar todos vocês." E em seguida deu uma risada bem tétrica e diabólica. Fiquei assustado e corri para chamar meus pais, mas tive um susto horripilante quando tive que abrir a porta do quarto dos meus pais, quando vi aquela cena tão macabra. Minha mãe estava morta, sua cabeça parecia ter recebido vários golpes de uma ferramenta. O lençol estava totalmente encharcado de sangue. Embaixo da cama estava um enxadão. Parecia aquele que meu pai havia usado para cavar aquele fosso. A janela estava aberta e o vento soprava sibilante, como se uivasse para fora. Eu, ali pasmo e boquiaberto, não percebia a gravidade da situação. Mesmo assim, bem próximo à janela, pude perceber um grande vulto negro a me espreitar, como se soubesse de tudo o que havia acontecido. Por um momento, ele me observou e em seguida se dissipou janela fora, como se me convidasse a ver algo mais. Meu pai não estava no quarto e havia desaparecido. Estranhamente, somente vi o corpo de minha mãe. Eu, ali desesperado, voltei ao meu quarto para ver meu irmão. Infelizmente, ele já estava morto também. Fiquei desesperado. E agora o que fazer, pensei. Fiquei ali sentado em choque e paralisado, ao lado do corpo do meu irmão, até o amanhecer. Eu estava tão abalado que nem conseguia movimentar os músculos do meu corpo e sequer esboçava reação alguma em meu rosto pálido, que apresentava apenas um semblante mórbido, frio e chocado, e muito assustado. Naquela manhã eu me lembro de sitiantes próximos batendo na minha porta em busca de explicações que eu nunca tive. Um deles me informou que meu pai havia sido encontrado pendurado em uma árvore. Ele havia se enforcado, diziam os sitiantes. Atônito, eu me pergunto o que aconteceu naquela maldita noite, pois de uma só vez eu perdi todas as pessoas que eu amava nesse mundo. Para quem não acredita em maldição ou coisa do tipo, eu sou a melhor testemunha disso. Tenho perguntas que nunca foram respondidas. Creio que assim será o resto dos meus dias. Dor, sofrimento e a angústia de não obter as respostas.